Um tanto de gente reclamando que os conteúdos estão tudo igual e a gente continua seguindo as mesmas referências. Oi, eu sou a Alete e hoje a gente vai conversar sobre a importância de seguir pessoas fora da nossa bolha. Porque só assim a gente vai conseguir sair desse universo, desse looping de conteúdos que estão ficando cada vez mais parecidos. No meio do tanto de informação que é produzida e que a gente recebe todos os dias nas redes sociais, se diferenciar, encontrar uma forma de se destacar é importante demais. Só que isso fica mais difícil se você só segue concorrente. E só para deixar claro, quando a gente fala de concorrente aqui, a gente está falando de outra pessoa ou outra empresa que presta o mesmo serviço que você. Porque nesse canal nós somos contra a competição entre colegas. Quando a gente produz conteúdo para as redes sociais, principalmente quando a gente ainda está começando, é normal a gente querer seguir muitos colegas de profissão, porque a gente quer ver o que eles estão fazendo, né? O que está dando certo, como que eles estão apresentando o serviço, que é o serviço que a gente oferece também. Isso é bem legal do ponto de vista de apoiar os seus colegas de profissão, para o mercado se fortalecer cada vez mais. Mas a gente tem que tomar muito cuidado se a gente está lá só para pegar referência. Eu vejo, por exemplo, que tem um tanto de arquiteto que só segue arquiteto, ou designer que só segue designer, profissional de marketing que só segue outros profissionais de marketing. Quando a gente faz isso, a gente vai criando um ciclo eterno de referências, todas do mesmo assunto, todas abordando os mesmos serviços. E aí corre o risco das coisas ficarem muito parecidas, porque um vai buscando referência no outro, que busca no outro, que busca no outro, e aí acaba ficando tudo mais ou menos igual. Basicamente, a gente é o conjunto das nossas referências. Tudo que a gente consome, e aqui eu não tô falando só de conteúdo no Instagram, pode ser livro, música, filme, mas tudo que a gente consome vai servindo de referência, vai alimentando nossa biblioteca de referências. E se a gente consome coisas muito parecidas entre si, essa vai ser a nossa única referência, entendeu? E esse é o primeiro ponto que eu quero trazer aqui sobre a importância de furar a nossa bolha. Se você é arquiteto e está procurando formas de se diferenciar de outros arquitetos, para de seguir só arquiteto. Inclusive, quando você acompanha, consome referências fora da bolha de arquitetura, fica ainda mais fácil de você usar aquilo como referência mesmo e não como cópia. Porque você consegue ver como que as pessoas estão usando as ferramentas disponíveis, tanto de elementos visuais quanto de linguagem, para explicar conceitos relacionados à área delas, e aí fica mais fácil de você se inspirar naquilo ou pegar aquela referência para você entender como aplicar algum daqueles elementos para você sem fazer uma cópia, entendeu? Cópia não é legal. Referência é legal. Cópia não. Quando eu falo desses elementos, dessas ferramentas, vale para tudo, tanto para a parte visual, cores, elementos do design, quanto para a linguagem verbal, para as ideias que a pessoa tem, as opiniões que ela dá sobre um assunto, analogias que ela faz. E aí pensa, se você absorve esses elementos só dentro do seu próprio mercado, o seu conjunto de referências, a sua biblioteca de referências vai ficar limitada ao seu próprio mercado. Só que se você quiser se destacar, você precisa fazer algo diferente, né, do que já está sendo feito. E como fazer diferente? Uma das formas é você se expor a contextos diferentes, bolhas diferentes, mercados diferentes. Que aí você vai aumentando o seu leque de referências. Agora, além dessa questão de referências e inspirações e tudo mais, tem mais dois pontos que eu acho importante trazer aqui. O primeiro deles é o algoritmo. Se você só se relaciona com seus colegas de profissão, o Instagram acaba te colocando cada vez mais dentro dessa bolha, porque o algoritmo, ele tenta te trazer conteúdos que ele considera relevantes para você. Se você só segue e só interage com pessoas que fazem a mesma coisa que você, com pessoas do seu mercado, ele vai entender que isso é o interessante para você. Só que, na maioria dos casos, o seu colega de profissão não é seu cliente. Depende do mercado, mas na maioria dos casos funciona assim. E se você fica dentro dessa bolha da sua profissão, dificilmente o Instagram vai recomendar o seu conteúdo para pessoas de outras áreas, que, na maioria dos casos, são os seus potenciais clientes. Sobre essa indicação, eu tô falando na hora que você segue alguém e aparece indicações embaixo de perfis relacionados, sabe? De perfis que podem te interessar. Ou então a aba explorar, os conteúdos que aparecem na aba explorar. Então é muito legal você interagir com seus potenciais clientes, incentivar que eles interajam de volta, que aí você vai dando esse sinalzinho pro algoritmo de que seu conteúdo é interessante para pessoas além dos seus colegas de profissão. E interagir com seus potenciais clientes nos leva ao nosso próximo ponto, que é conhecer os seus potenciais clientes. Seus colegas de profissão não têm os mesmos problemas que os seus clientes. Eles normalmente já sabem resolver aquilo que você resolve. E os seus potenciais clientes são as pessoas que precisam, querem, desejam o que você tem a oferecer. Interagir com seus potenciais clientes nas redes sociais é uma oportunidade que você tem, uma oportunidade enorme, muito boa, muito acessível de conhecer eles melhor. Conhecendo eles melhor, você consegue refinar a sua comunicação para conversar melhor com eles, para se comunicar melhor com eles. Consegue mudar o seu serviço, aprimorar para atender
essas pessoas melhor. E aqui a gente entra naquele ponto que a gente já conversou aqui várias vezes, vocês já sabem e eu vou defender pra sempre. O melhor das redes sociais são as pessoas, é conhecer gente nova. Interagir com colegas de profissão faz sim parte desse processo, né? É legal pra gente aprender com eles, abre espaço pra parcerias. Só que a gente não pode esquecer das pessoas de outras áreas, porque além delas serem, né, potenciais clientes, elas também podem agregar na nossa vida de acordo com o que elas sabem e compartilham. Só para dar um exemplo disso para vocês, eu, como profissional de marketing, em algum momento me vi seguindo e acompanhando o trabalho, né, de muitos profissionais de marketing. E eu percebi que a minha tendência estava sendo ficar com ideias muito parecidas com essas pessoas. Na hora que eu pensava em um tópico para abordar, eu pensava em como fulano de tal abordou isso e aí eu tinha mais dificuldade de desenvolver minha própria ideia. Foi por isso que eu diminuí o número de pessoas que eu sigo que falam sobre marketing e eu senti o impacto disso muito rápido, foi quase imediato. Hoje, apesar de eu seguir ainda algumas pessoas da minha área, alguns colegas de profissão, eu tendo a seguir pessoas que falam de assuntos que eu me interesso, que falam até com públicos parecidos com os meus, mas que não são meus concorrentes diretos. Eu sigo então muito conteúdo sobre arte, moda, política, organização, que são assuntos que me interessam e me expõem a ideias um pouco diferentes, sabe? Diferentes do que eu tinha na minha bolha. De marketing, eu procuro manter só pessoas que agregam muito pra mim e que me dão visões diferentes sobre os assuntos. Se você tá se sentindo travado com essa produção de conteúdo, ou sente também que os conteúdos estão ficando cada vez mais parecidos, menos originais, faz esse exercício de tentar furar um pouquinho a sua bolha. Você vê que tem muito conteúdo diferente, muitas opiniões diferentes sobre os assuntos. Você pode fazer isso aos poucos, sabe? Não precisa ser uma mudança drástica. Vai vendo ali que tipo de produtor de conteúdo que você gosta, qual assunto você tem interesse em saber mais. Aos poucos você vai mudando o seu leque de referências. Isso vai fazer diferença no seu processo criativo.